Se você, assim como eu, assistiu a segunda temporada de Monsters, a série criada e produzida pelo Ryan Murphy, você talvez também tenha passado os últimos dias vendo todos os vídeos possíveis sobre o caso dos irmãos Menendez e analisando todos os eventos que levaram até o crime violento do dia 20 de agosto de 1989, quando Eric e Lyle Menendez resolveram acabar de forma brutal com a vida dos pais deles. Não, só eu que estava fazendo isso mesmo? Tá bom então. Mas hoje, na verdade, eu tô aqui pra falar sobre como estão os irmãos assassinos atrás das grades hoje em dia, sim, eles ainda estão vivos, e a resposta de como está a vida deles na cadeia pode te surpreender bastante. Oi, gente! Eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Eu só queria agradecer rapidinho a todo mundo que virou membro nos últimos dias. O canal tá crescendo e vocês me motivam cada vez mais. Se você quiser ajudar com qualquer valor, você também pode fazer o famoso Pix pra minha chave atrásdafita@gmail.com. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Então vamos começar com algumas curiosidades matemáticas um pouco distorcidas, talvez. Na época do crime, Eric Menendez tinha 21 anos de idade e o Lyle, o irmão mais novo, tinha apenas 18 anos no dia que eles resolveram encher os pais de bala enquanto eles estavam sentados no sofá tranquilamente comendo uma sobremesa de gente rica. Eu não sei porque essa informação parece que sempre passou batida pra mim esse tempo todo, o quão jovens eles eram quando eles decidiram cometer esse crime tão violento. Mas o que isso significa é que agora eles estão respectivamente com 56 e 53 anos de idade, e oficialmente eles já viveram mais tempo do que as próprias vítimas, uma vez que Kitty e José Menendez tinham apenas 47 e 44 anos de idade quando foram mortos pelos próprios filhos. Agora, atrás das grades por mais de 35 anos, os irmãos não desistiram ainda totalmente do sonho de algum dia voltarem a ser homens livres. E apesar da vida carcerária, os irmãos parecem continuar tão próximos hoje em dia quanto eles eram na noite do crime. Afinal, quando eles souberam que eles iam realmente ser presos, ambos fizeram uma campanha e imploraram para serem colocados na mesma prisão, mas de uma forma geral a justiça não gosta de colocar cúmplices do mesmo crime na mesma instalação, e eu não vou te mentir que eu meio que entendo a motivação por trás disso, mas o Lyle insistiu tanto em ficar próximo do irmão mais novo que finalmente em 2018 ele teve o seu desejo realizado, e assim ele foi transferido para a prisão Donovan em San Diego. E foi relatado que quando os irmãos se viram pela primeira vez em décadas, eles começaram a chorar de emoção. Agora o Lyle e o Eric ficam numa ala da cadeia chamado Echo Yard, ou Jardim Echo, uma área mais exclusiva que preza pela qualidade de vida melhor para os presos e, portanto, tem uma política de não tolerância com maus comportamentos, como afiliação a gangues e rebeliões. Então meio que você ganha mais luxos, mas para isso você tem que se comportar muito bem, sabe? Nada de briguinha e panelinha, não. As unidades são divididas em dormitórios de 6 ocupantes que dividem a mesma cela e o mesmo banheiro. E apesar dos irmãos não estarem na mesma unidade, eles podem almoçar juntos, malhar e passar qualquer tempo livre que eles tiverem juntos. Então provavelmente eles já estão se vendo mais do que eu vejo a minha própria família. Que bom pra eles, eu acho. E ainda nessa área privilegiada são ofertadas aulas de yoga, arte, meditação, sessões de filme, cultos religiosos e entre várias outras atividades. E parece que os irmãos realmente pegaram gosto pela arte nesse tempo na prisão e junto aos outros colegas de cadeia eles fizeram esse mural gigante nas paredes da ala Jardim Echo, além de terem solicitado ao reitor da prisão que colocasse algumas graminhas, umas plantinhas aqui e acolá para dar mais cor à vida atrás das grades. Mas apesar do tratamento diferenciado, a Donovan ainda é uma prisão e sendo assim eles têm um toque de recolher muito restrito às 9 da noite, onde todos os presos já devem estar em suas celas com as luzes apagadas. Mas entre as 7 da manhã e as 9 da noite, a vida lá até que não é tão ruim, principalmente se você comparar com algumas cadeias do Brasil, não é mesmo? E reza a lenda que, dentro do possível, os irmãos estão realmente aproveitando a sua segunda chance para fazer algo minimamente bom pela humanidade. E o Eric tem trabalhado com os prisioneiros que estão em estado de saúde terminal, além de ser muito assíduo nas aulas de meditação. E ele também começou a orar nas reuniões religiosas, afirmando profundamente que ele acredita em Deus e que Deus ama a todos igualmente. O Lyle, por sua vez, tem se envolvido mais em projetos voltados para a reforma carcerária, além de trabalhos com outros prisioneiros, como por exemplo grupos de ajuda voltados para vítimas de abuso na infância.
sim, esse tipo de abuso aí que você tá pensando, uma vez que grande parte do caso deles é justamente as coisas horríveis que José Menéndez teria feito com os filhos durante a infância, e é esse justamente o principal argumento que quem clama pela liberdade dos irmãos utiliza. O de que eles teriam sido tão abusados desde uma idade tão jovem que é minimamente compreensível o que eles fizeram com os pais. Ok. Você concorda com essa opinião? Eu não sei não, eu tô processando a minha opinião ainda sobre o assunto, viu? Foram muitas informações novas que eu vi recentemente. E realmente, infelizmente, para os irmãos demoraram alguns bons anos até que surgissem evidências para dar suporte às alegações deles de que o pai cometia abuso físico, psicológico, emocional e até o íntimo. Mas até um ex-menudo entrou nessa história recentemente, o cantor Roy Rossello veio a público afirmar que ele não só tinha conhecido o José, como também tinha sido vítima de violência íntima nas mãos dele. Eita nós! Você pode procurar no TikTok a entrevista, mas de forma bem resumida, ele conta que um dia, quando ele tinha apenas 14 anos de idade, tá? O produtor musical dele na época, por algum motivo, levou ele para conhecer o José e ele lembra deles oferecendo para ele uma taça de vinho, 14 anos de idade. E eles ainda mandaram um bebe tudo, viu? Não deixa nadinha não, bebe tudinho. Puta, que frase de maníaco sexual, bicho. E depois disso, o Roy teria desmaiado e quando ele acordou no dia seguinte, ele estava sentindo muita dor nas partes íntimas, chegando até a ter sangramento. A entrevista tá lá no Teco Teco, viu? Se você quiser ver em detalhes mais sinistro, tá? Bizarro. Também ressurgiu uma carta que o Eric teria escrito ao primo dele, mencionando a violência do pai menos de um ano antes do crime fatídico, mas na época o júri não comprou essa defesa deles e eles foram condenados, uma vez que a maioria do júri achava que era bem óbvio que a verdadeira motivação para o crime era a bolada de dinheiro que eles iam receber de herança se os pais deles magicamente morressem do dia para a noite. Realmente muito conveniente, não é mesmo? E sendo assim, a sentença deles foi a de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas, como esse é um dos casos mais notórios do hall da fama do true crime, ao longo dos anos os irmãos ganharam muitos apoiadores e até pessoas que acreditam que eles merecem sim algum dia voltar à liberdade, principalmente considerando o bom comportamento deles atrás das grades, e afinal, com 35 anos de prisão, eles já pagaram muito mais pelo crime do que alguns assassinos maníacos mais famosos aqui do Brasil, né? Mas sei que se os irmãos conseguirem convencer o Tribunal de Justiça que eles agiram no que pode ser considerado uma legítima defesa imperfeita, a condenação deles pode ser alterada para homicídio culposo e, nesse caso, eles já teriam cumprido o tempo mais do que suficiente para serem liberados automaticamente, caso a mudança na acusação seja aprovada. E a tal da legítima defesa imperfeita, até onde eu entendi, tá? É porque no momento do crime, o pai deles não estava ameaçando a vida deles, né? Ele não estava apontando uma arma na cabeça de ninguém, mas no geral ele era tão violento e tão abusivo que justificaria os irmãos temerem pela própria vida constantemente. Deu pra entender? Enquanto os advogados deles entram com todos os recursos possíveis, os irmãos se mantêm ocupados com as atividades profissionais oferecidas na cadeia, digamos assim, mas a vida pessoal deles também não tá nem um pouco parada. Ambos estão atualmente casados. Sim, sabia disso? E para um deles, esse já é o segundo matrimônio que ele tem atrás das grades. Em 1996, o Lyle se casou com uma moça chamada Anna Erickson em uma cerimônia pelo telefone. Sim, você ouviu certo, casamento pelo telefone. Isso é que é vontade de casar, hein, fia? Ouviu o ditado de que quando ele quer, ele faz? Não precisa nem você pintar a unha de branco? Do nada, um shade, gente. Se eu começasse a reagir às tretinhas de TikTok, vocês iam assistir em outro canal? Fala aí, deixa aí nos comentários se vocês queriam ver eu comentando a estilista Juliana, a unha branca, o que mais que tá tendo agora? O Ítalo Santos. Não sei se eu tenho sanidade, mas deixa aí se você gostaria de ver. E o advogado do Lyle providenciou tudo necessário para a cerimônia e o casal oficializou a união um dia antes dele ser condenado à prisão perpétua. Que sorte, hein? A Ana, uma modelo que dizia ter uma queda por esse negócio de true crime. Ok.
fez o equivalente a chamar o gato na DM nos anos 90. Ela mandou uma carta de amor pro irmão mais velho depois de se apaixonar por ele, vendo ele na TV nas transmissões do julgamento. Ok. Mas apesar deles terem sim o direito de se casar, na Califórnia nessa época as visitas conjugais, as famosas visitas íntimas, não eram permitidas. E mesmo a lei tendo sido alterada no ano de 2016, a mudança não se aplica aos irmãos devido ao fato deles terem cometido um crime violento contra membros da própria família. E assim as visitas conjugais continuam sendo um privilégio que eles não têm acesso, e com isso não seria nenhum exagero especular que o casamento deles se resume a segurar na mão e dar um beijinho assim no máximo. E aí, quem sabe, por causa disso, a carência começou a afetar demais o Lyle, porque a Anna acabou descobrindo que ela não era a única moça com quem ele trocava correspondências amorosas e picantes. E ela pediu o divórcio depois de apenas alguns anos de casamento, Quem diria que uma história de amor dessa não ia ser pra sempre, menina? E com isso, o Lyle resolve engatar um relacionamento sério com outra das moças que ele estava trocando as cartas de amor, chamada Rebecca Sneed. Yay, minha xará! E essa Rebecca era uma editora de revista que resolveu mudar de carreira e se tornou advogada de defesa na cidade de Sacramento. Então dava pra ver que ela gostava talvez até demais de ficar do lado de pessoas com uma índole minimamente questionável, E ela se tornou oficialmente a esposa do Lyle em 2003 e pela lei eles estão unidos até hoje, mais de 20 anos depois. O Eric também não perdeu tempo não e se casou com uma moça chamada Tammy Saccoman, que resolveu adotar o sobrenome e se tornou Tammy Menendez. E eles ataram o nó no ano de 1999. E assim como aconteceu com o Lyle, eles começaram um relacionamento depois dela mandar uma carta dizendo que tinha visto o julgamento e expressando o seu apoio ao irmão Menendez mais jovem. Enquanto isso, se você estava se perguntando se os irmãos já ouviram falar e talvez até assistiram a série Monsters do Ryan Murphy, a resposta é sim. E pior ainda, eles odiaram. Segundo eles, o jeito que o relacionamento entre os irmãos foi demonstrado é horrível e um monte de mentiras absurdas. E realmente, viu, tem uma cena entre eles no segundo episódio que eu fiquei assim, Acho que foi até por isso que eu desencantei e parei de assistir um tempo. Eu terminei só por orgulho mesmo, porque eu detesto deixar a série inacabada. A única que eu larguei até hoje foi Os 13 Porquês, 13 Reasons Why, que é uma grande Mas você acha que vai ficar por isso mesmo, a forma que a série do Ryan Murphy retratou os irmãos? Não. Eles vão ter a chance de contar as coisas do ponto de vista deles em um outro show produzido pela dona Netflix, dessa vez um documentário contando com a participação deles. Eu acho meio esquisito eles trabalharem com a mesma companhia que fez a produção que eles acharam tão escabrosa. Acho. Mas vai saber como foi o contrato que eles fizeram e as outras opções que eles tinham à disposição no momento, não é mesmo? E aí você me fala, você acha que eles merecem voltar a viver em sociedade, considerando tudo que a gente ouviu aqui? Você assistiu a série do Ryan Murphy? Achou exagerada demais? Pro bem ou pro mal, a série bombou, menina? E eu não vou te mentir que o depoimento do Roy Rossello, contando a experiência escabrosa, tenebrosa que ele teve com o José enquanto ele era menor de idade, me fez mudar de ideia um pouco em relação ao caso, porque até então a história dos irmãos me dava a mesma vibe do caso da Suzanne Richthofen, de fizeram merda achando que ia ficar rico e depois, vamos justificar dizendo aí umas coisas horríveis sobre ele. E como eu já falei aqui em vários casos, o assassino adora continuar matando a reputação da vítima que nem tá aqui mais para se defender e nem tudo que eles dizem necessariamente é verdade. Então, por exemplo, no caso da Suzanne, era uma mentira deslavada que o pai dela abusava dela durante a infância. Mas com esse relato do Roy, eu comecei sim a acreditar na história dos irmãos, porque, pensa aqui comigo, o Roy não tem absolutamente nada a ganhar falando dessa história todos esses anos depois. Se duvidar, ele só tem a perder, porque o povo de Hollywood não gosta de trabalhar com gente que tem coragem de denunciar as coisas horrorosas que acontecem por trás das cenas, se é que você me entende. Inclusive, anota aí que vai ter vídeo do Piriri, viu? Já ativou notificações? Eu sei que já, mas se não... Pim! Mas, como eu já disse, se você acha que esse fato muda tudo e justifica o crime deles e faz com que eles sejam as verdadeiras vítimas dessa situação toda, aí vai da consciência de cada um, não é mesmo? E é isso, gente. Até a próxima. Você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal,
Ativa as notificações pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo que a Halloween tá chegando, menina. Vem aí. Vem aí. A qualquer momento. Mas é isso, gente. Tchau.